Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Esse é o último devocional da semana. Hoje nós vamos fazer o nosso resumão, vamos recapitular tudo que nós estudamos ao longo da semana, mas com foco na nossa revista, naquilo que o comentarista da lição está trazendo para o nosso ensinamento. Este não é o primeiro vídeo de estudo da semana. Há outros 5 vídeos que explicam o livro do profeta Ageu. Então, se você quer entender melhor a mensagem do livro antes de estudar a lição, basta você assistir os 5 vídeos anteriores, que será bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Ao longo desta semana, nós estamos nos preparando para a lição de número 11, que tem por título Ageu, um chamado para despertar da inércia. Texto áureo: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ageu 1:7. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo as suas prioridades, se estão de acordo com a palavra de Deus. O texto de referência está no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder meditar, Senhor, na Tua palavra neste momento. Espírito Santo, pedimos a compreensão de tudo quanto for dito e estudado, que as minhas palavras sejam ungidas nesse momento, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja libertação a todos aqueles que ouvem, Senhor, não a palavra que sai dos meus lábios, mas a Tua palavra, porque a Tua palavra tem poder para curar, para restaurar e para dar vitória ao Teu povo. É o que nós te pedimos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dando continuidade ao estudo dos livros dos profetas menores, nós nos deparamos com o livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele vai estar inserido em um grupo junto com outros 2 profetas, que é denominado de profetas pós-exílicos, né? Eles vão profetizar após o retorno do povo de Deus que estava exilado na Babilônia. O profeta Ageu, ele vai ser o primeiro profeta a ser o mensageiro de Deus após o retorno dos judeus à sua cidade, a Jerusalém. O significado do nome de Ageu é festivo, minha festa de gratidão, bem sugestivo para o momento de retorno do cativeiro para a sua cidade natal. Iniciava-se o restabelecimento das festas, da comunhão com Deus, mas para isso era necessário uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, que Deus vai usar o profeta para instituir no seu povo que acabava de retornar do cativeiro. Nós vamos iniciar a nossa lição com um breve panorama bíblico que irá nos situar sobre o momento que o profeta Ageu profetizou. Isso fará com que a gente compreenda o teor da mensagem do profeta Ageu. Em 612 a.C.,
cai a grande cidade de Nínive. O império assírio, ele é derrubado. Então, os caldeus, numa coalizão com os medos, eles vão derrubar o império assírio e vai ser levantado o império dos caldeus, com sede na Babilônia. O Nabucodonosor, ele vai sitiar Jerusalém em 586, né? E vai levar o povo cativo, vai destruir a cidade, vai destruir o templo do Senhor. Assim se cumpre as profecias, as mensagens levadas pelos santos profetas que orientavam o povo a uma correção para que voltasse aos caminhos do Senhor. Conforme profetizou o profeta Jeremias, o povo vai permanecer cativo em Babilônia durante 70 anos, até que em 539, Ciro, né, o persa, ele vai também derrubar o império dos caldeus. Então Deus, governando as nações, levantando e derrubando impérios, institui o império persa para permitir que o seu povo retornasse à sua cidade. Em 538, Ciro ele vai assinar um decreto autorizando o retorno do povo judeu a Jerusalém. É como nós vemos no livro de Esdras. Esse período pós-exílico, ele é muito compreendido através do estudo dos profetas Daniel e também do livro de Esdras. No capítulo 1 do livro de Esdras, a partir do verso 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então perceba, o Espírito de Deus agindo em prol do cumprimento dos seus propósitos, dos seus desígnios. Então vai despertar em Ciro o desejo de autorizar o retorno do seu povo a Jerusalém. Então ele diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, que subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, queridos, é interessante que nós vemos que o Espírito Santo de Deus vai despertar em Ciro para que ele autorize o retorno dos judeus à sua cidade. E ele somente não vai autorizar o retorno, como ele vai prover os meios necessários para restaurar, para reedificar a casa de Deus que havia sido destruída. Então, nesse contexto, o povo vai retornar a Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Em Esdras, capítulo 3, a partir do verso 1, nós vemos que, junto com essa população, com o povo que retornou a Jerusalém, retorna Zorobabel e Josué. Zorobabel, ele foi instituído governador de Judá e ele era da descendência de Davi. Então Deus restaura a promessa que ele havia feito ao seu servo de manter o seu reinado, porque havia de vir o Messias da descendência davídica. Então, nós vemos no primeiro versículo do capítulo 3 de Esdras: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo
como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E afirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e à tarde. Então eles retornaram e levantaram o altar de adoração ao Senhor. Então ali iniciou a restauração da comunhão de Deus com o seu povo, que havia ficado 70 anos em cativeiro. E no verso 8 diz assim: e no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Josué, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Então eles vão edificar fundamentos, né? Eles vão colocar os alicerces da casa do Senhor. Então nós vemos no capítulo 4 do livro de Esdras que vão se levantar opositores àquela obra. Ciro havia estabelecido governadores de acordo com a região do seu império. E Reum, um dos governadores a qual competia a responsabilidade sobre Judá, vai embargar a obra que estava sendo edificada. Então diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Então, nós vemos, queridos, que durante o período do Império Assírio, a Síria envia para a região do Reino do Norte, a qual eles tinham levado em exílio, outros povos para habitar em Samaria. Então, para os judeus, esses povos que habitavam em Samaria, eles eram impuros, porque houve uma miscigenação, uma mistura de raças, por conta desses povos que retornaram para Samaria. O intuito do Império Assírio era justamente que, por conta do seu Deus, aquele povo não se inflasse, não se rebelasse contra o Império Assírio. Então essa mistura iria enfraquecer a adoração do Deus de Israel e uma possível revolta contra o Império Assírio. Então, Zorobabel, que era governador em Judá, ele não vai aceitar a ajuda dos samaritanos para que eles ajudassem na edificação do templo. É interessante que essa desavença entre os judeus e os samaritanos vai perdurar. E nós vemos isso, inclusive, nos textos dos evangelhos, né? Onde a Bíblia narra, em diversas ocasiões, que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Então, Zorobabel vai dizer: porém Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-se no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario,
rei da Pérsia. Então, começou a haver oposições. Então, se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que Reum, que era governador, era chanceler, né? É uma espécie de embaixador persa, né? Ele vai enviar uma carta a Artaxerxes para uma carta mentirosa, dizendo que se ele permitisse que o povo judeu continuasse edificando os muros e o templo do Senhor em Jerusalém, aquele povo iria se fortificar e se rebelar contra o Império Persa, né? E aí nós vemos que no verso 13 do capítulo 4 de Esdras, fala assim: agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. No verso 24, então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, 2 anos após o decreto de Ciro, a obra do templo vai parar. O desânimo, a oposição, né? Os adversários vão fazer com que o povo de Deus interrompa a obra da construção do templo. E é nesse cenário que Deus vai levantar o profeta Ageu e também o profeta Zacarias, que vai ser o nosso próximo objeto de estudo, para motivar, para incentivar o povo de Deus a permanecer, a fazer a sua obra. É interessante, querido, que dos profetas menores que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, o profeta Ageu vai ser o primeiro profeta que não vai trazer uma palavra de juízo, mas uma palavra de ânimo, de renovo, de motivação, para que o povo pudesse continuar fazendo a obra de Deus. Então eu quero ler, para encerrar aqui, o capítulo 5 do livro de Esdras, a partir do verso 1, que diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, agora nós vamos para o livro do profeta Ageu, porque a partir de agora, Deus vai começar a usar o profeta Ageu para retomar, para motivar o povo à retomada da obra da construção do templo do Senhor. Faz-se necessário, já nesse momento, nós ressaltarmos que a construção do templo significava para Deus e para os judeus o restabelecimento da comunhão, porque o templo era o local, o habitáculo, onde a presença de Deus se manifestava. Então era necessário restaurar o templo para que se restaurasse as festas, para que se restaurasse os sacrifícios e a adoração do povo de Deus. Deus estava reivindicando a adoração que lhe era devida. Uma vez que ele permite que o seu povo retorne à sua cidade, o seu povo necessitava retomar a adoração ao seu Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nesse contexto, nós vamos ver que, num cenário de desânimo, o povo abandonou a construção do templo e passou a construir as suas próprias casas, né? Porque quando eles voltaram para Jerusalém, os muros estavam derribados, o templo estava destruído, mas as suas casas também estavam queimadas. O cenário era de ruína. Então, quando veio a oposição de se fazer a obra, o povo se voltou para as suas próprias necessidades. Começaram a construir a sua casa. Então, olha o que o profeta vai dizer no verso 4, que nós lemos no texto de referência. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Permita-me, nesse momento, parafrasear o profeta Ageu. Ele estava dizendo mais ou menos assim: qual tem sido as prioridades de vocês?
Será que a casa de vocês tem mais prioridade, é mais importante do que o templo do Senhor? Essa é a palavra do profeta Ageu. E é interessante que no verso 12, nós vamos ver que a narrativa bíblica nos diz assim: então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. Então o Senhor falou: olha, antes de vocês construírem para vós, constrói primeiro a minha casa, porque eu quero receber a adoração de vocês. Então subam os montes, buscai madeiras e reconstruam a casa de adoração. Então, a liderança da época, que era Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote, vai cumprir, vai obedecer a palavra de Deus. Então vai dizer assim, as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Aleluias. Queridos, deixa eu fazer um parênteses aqui. O povo de Deus havia sido levado cativo pela Babilônia justamente por não ouvir a palavra dos seus santos profetas. Então agora nós já vemos uma diferença no povo de Deus. Depois de 70 anos de exílio, ou quase 70 anos de exílio, o povo vai entender que eles precisavam ouvir e obedecer a palavra de Deus dita através dos seus santos profetas. Então, ao contrário de um povo resignado, com o coração endurecido, obstinado, desobediente, que fez com que eles fossem levados cativo, agora o povo ouve a palavra dos santos profetas e obedece. E aí já se cumpre a profecia, de que o povo que seria retornado, os remanescentes de Israel, teria um novo coração, um coração de carne. Então a promessa de Deus de tirar o coração de pedra do seu povo e lhe conceder um coração de carne já começava a dar evidências de cumprimento. Então o povo passou a obedecer a palavra de Deus. E uma outra coisa que nos chama a atenção é que o povo havia experimentado o silêncio de Deus no momento de adversidade. O período que eles ficaram exilados, eles se sentiam esquecidos de Deus. Eles perderam o local da adoração, Eles ficaram sem a referência de adoração ao Senhor, O ensino da palavra de Deus. Então, quando eles retornam de uma condição de desamparo. E aí o Senhor vai trazer essa palavra para eles através do profeta Ageu. Eu estou com vocês. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo: vocês ficaram exilados, mas eu não esqueci de vocês. Eu estou com vocês e vou ajudar vocês nessa jornada. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse cenário, o povo vai retomar a construção do templo. E aí nós vemos que Tatenai, nesse momento já durante o reinado de Dario, ele era o governador da região, que governava ali naquela região, o embaixador, Ele substitui, muito provavelmente, Reum, nessa função de fiscalizar, de estabelecer essa relação diplomática do governador das terras sob o domínio da Pérsia com o Império Persa, E ele, quando ele vê que as obras foram retomadas, ele vai lá fiscalizar para saber por que aquelas obras haviam sido retomadas. Então, no verso 5,
no verso 3 do capítulo 5 do livro do profeta. Então, no verso 3, no capítulo 5, no livro de Esdras, diz assim: naquele tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificares esta casa e restaurares este muro? Então assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Verso 5 do capítulo 5 de Esdras. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Então perceba, Tatenai vai escrever cartas a Dario, dando informação a Dario que a obra do templo do Senhor havia sido retomada. E ele pergunta o nome dos responsáveis para informar a Dario. Quando Dario toma conhecimento, e ao contrário de Reum, Tatenai ele vai dar informações imparciais, de fato dizendo, eles informam que Deus havia permitido que Ciro retornasse eles para Jerusalém para construir a casa do Senhor. E eles dizem que o templo precisava ser construído. Então lhe dou informações para que o Senhor possa decidir. E Dario vai buscar nos anais, dos reis da Pérsia e vai ver que Ciro havia autorizado o retorno do povo de Deus ao templo. E vai dar continuidade, vai dizer, apartai-vos daí e permita que o povo construa o seu templo. Aleluia, louvado seja o nome disso. Querido, sabe o que é isso? É a mão de Deus providenciando o cumprimento das suas promessas e dos seus propósitos. O mesmo Deus que foi até Ciro permitindo o retorno, é o mesmo Deus que veio sobre Ageu profetizando para que a obra continue, animando o povo para continuar na obra. É o mesmo Deus que vai até Dario para permitir que a obra do Senhor permanecesse. E esse mesmo Deus é o Deus que tem feito com que a igreja prospere, com que a igreja cresça. Queridos, deixa eu liberar uma palavra. Nós temos vivido dias difíceis, onde há muitas oposições à obra de Deus. Há leis tramitando na Assembleia Legislativa em Brasília, na Assembleia Legislativa aqui no estado do Rio de Janeiro, tentando impedir a pregação do Evangelho, tentando impedir o evangelismo, mas nada pode parar o avanço da obra de Deus, porque a obra é dele e ele é que dá sustentabilidade, é ele que dá condição de a obra do Senhor permanecer. Por isso que a obra do Senhor sempre será vitoriosa. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler para os irmãos o verso 4 do capítulo 2 do livro do profeta Ageu, que diz assim: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito havia no meio de vocês, não tenham medo. Então, querido, o que nós precisamos ter no nosso coração? Devemos ser fortes, devemos ser corajosos, não ter medo e devemos trabalhar. A função da igreja, líderes, coordenadores, pastores, homens e mulheres que são consagrados para fazer a obra de Deus. Não tenham medo, Deus é conosco nessa jornada. Sejamos fortes, ou seja, não esmorecemos, não deixemos que as nossas mãos vacilem em fazer a obra de Deus. E trabalhemos, porque Deus é fiel para garantir o cumprimento e o sucesso da obra. Sabe por quê? Porque a obra é dele, para a glória do nome dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos no capítulo 2 que ao construir
o templo do Senhor, ao retomar a obra, ao ver a construção do templo, o povo desanimou, porque o templo que estava sendo erguido não tinha níveis de comparação com o templo de Salomão. Então, ao olhar para o templo que estava sendo erguido, e aqueles que viveram e viram o templo de Salomão, eles comparavam e viam, não é a mesma coisa. Então, Deus vai usar o profeta Ageu para dizer, para que aquele povo não desanimasse, porque a manifestação da glória de Deus se daria naquele templo singelo, da mesma forma que se manifestou também no templo de Salomão. Aí no verso 7 diz assim: farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! O que Deus estava falando para aquele povo: a minha glória vai se manifestar neste templo singelo, da mesma maneira, ou maior, de maneira maior do que manifestou no templo de Salomão. Queridos, o templo é importante, mas mais importante é a presença, é a manifestação da glória de Deus. O que Deus estava falando: ei, não se convença, não se constranja pela majestade do templo, porque a majestade do templo é a manifestação da minha glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No verso 15 do capítulo 2, a palavra do profeta, a palavra de Deus veio através do profeta, dizendo assim: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguns vinham a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu feri com queimadura, com ferrugens, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, verso 19, ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos? Não têm dado seus frutos. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Quando o povo abandonou a construção da obra para buscar os seus próprios interesses, as suas próprias necessidades, foram construir casas para si, veio a escassez. Então o texto que nós lemos diz que, olha, vocês tentaram abandonar a obra para fazer as suas próprias casas, e eu fechei o derramamento das bênçãos. Eu fechei as janelas dos céus para que não houvesse provisão, para que o fruto não se multiplicasse. Aí olha o que a palavra diz no verso 15. 2,15. Considerem o que aconteceu. Queridos, a retomada da obra do templo precisava ser um marco do retorno da provisão de Deus ao seu povo. O que Deus estava falando: lembre-se, depois que vocês retomaram a construção do templo, eu voltei a abençoar a provisão sobre a casa de vocês. Então, quando vocês fazem a obra, eu abençoo a vida de vocês. E no encerramento do livro, ele faz uma promessa a Zorobabel, governador, que é uma promessa messiânica, dizendo que Zorobabel, sendo descendente de Davi, né, quando Deus retoma a linhagem davídica para liderar a construção do templo, para liderar a adoração, para liderar o seu povo, ele apontava para Cristo,
que trariam o império perpétuo e a liderança do povo de Deus. Aleluias! Assim nós encerramos o nosso panorama bíblico, entendendo o contexto que a mensagem do profeta Ageu foi ministrada e compreendemos que, ao que pese as muitas dificuldades para a construção do templo, Deus queria que o seu povo tivesse com seu coração voltado para Ele, a sua confiança voltada para Ele. Mais importante do que o resultado do templo era a fidelidade do seu povo. No tópico 2.1, vai falar da obediência à ordem de Deus. Nós já vimos que o povo que retorna do exílio tinha um coração mais suscetível a obedecer a palavra de Deus através da mensagem dos seus santos profetas. Ao contrário dos demais profetas que nós já estudamos, em que traziam a mensagem de arrependimento e o povo era obstinado, desobediente. O povo que volta da Babilônia volta com o coração inclinado a obedecer. Nós vemos no livro do profeta Ageu, e eu quero fazer essa análise com os irmãos, que no capítulo 1, a partir do verso de número 4, o povo priorizou a construção das suas próprias casas, ou, vamos dizer assim, priorizou as suas próprias necessidades em detrimento da construção do templo. E aí no verso 5 diz assim: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Então o cenário é como se eles trabalhassem, produzissem, mas aquilo nunca era o suficiente. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo a ordem de Deus de construir o templo. Nós vimos no panorama bíblico, quando Ciro autoriza o retorno do povo, ele autoriza para que o povo construíssem o templo de adoração ao Senhor. Isso nos faz pensar da saída do povo do Egito. Quando o povo sai do Egito, ele sai para sacrificar ao Senhor no deserto. Querido, o propósito de Deus, tudo que Deus faz em nossas vidas é para que nós rendemos adoração a Ele. A prioridade do retorno era adorar ao Senhor, era reconhecer o Senhor como Deus da aliança, o Deus provedor, o Deus que fez todas as coisas para a glória do seu santo nome. Então nós vemos que eles trabalhavam, mas a produção da terra não supriam as suas próprias necessidades. Aí no verso 12, a mensagem de Deus através de Ageu vai fazer com que Zorobabel e Josué obedeçam a palavra. E aí Josué vai falar para o povo considerar aquele momento, porque a partir daquele momento Deus iria abençoar a terra e haveria provisão e supriria todas as necessidades. E é interessante que no verso 13, no final dele, Deus fala: eu estou com vocês, diz o Senhor. Então assim eles vão retomar a obra de Deus. E qual o ensinamento que eu quero trazer para os irmãos através do tópico 2.1? Queridos, antes da bênção, antes da provisão, antes do socorro, primeiro vem a obediência. Eu quero ler com os irmãos Deuteronômio 28, a partir do verso 1, que diz assim: antes de o povo entrar na terra prometida, Moisés vai se dirigir ao povo para dar instruções. Então ele relembra a lei, aspectos da lei, e dá instruções de como o povo deveria se comportar dentro daquela terra que Deus estava dando por herança. Olha o que diz a partir do verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu
na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto de teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Querido, a última mensagem que o nosso irmão presbítero Samuel pregou, né, na quarta-feira, fala que a fé nos leva até Cristo, mas a obediência nos faz permanecer em Cristo. Querido, todas as bênçãos do céu que Deus tem para liberar para a nossa vida está condicionada à nossa obediência à sua palavra e aos seus mandamentos. Então obedeça a palavra do Senhor e todas as bênçãos do céu virá sobre a sua vida, virá sobre a sua família, virá sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Antes da bênção sempre virá a obediência. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, após Salomão construir o templo, ele se volta para Deus e diz: ouve, pois, a súplica, verso 30, ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. É lindo esse texto, porque Salomão reconhece que o lugar de habitação do Senhor é nos céus, aleluias. Mas quando nós orarmos no templo, ele pede: Senhor, nós oraremos na tua casa, mas no teu trono, ouve a nossa oração e perdoa. Era necessário a reconstrução do templo para que Deus liberasse perdão ao seu povo. Era necessário a reconstrução do templo para que Deus operasse provisão ao seu povo. Era necessária a reconstrução do templo para que Deus recebesse do seu povo a adoração que lhe é devida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2.2 vai falar do novo templo. Talvez o versículo mais conhecido do livro do profeta Ageu seja o versículo 9 do capítulo 2, que diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Um novo templo sugere que o primeiro templo seja o templo construído por Salomão. Surgiu no coração de Davi o desejo de construir um templo para o Senhor. Deus não permite que Davi construa o templo, usando o profeta Natã, né, para dizer que quem construiria o templo seria Salomão. Salomão recebeu essa responsabilidade e construiu o templo do Senhor. Um templo bonito, majestoso. E posteriormente, nós vimos que no capítulo 25 do segundo livro dos Reis, né, quando Nabucodonosor sitia a cidade de Jerusalém, esse templo construído por Salomão vai ser destruído. E no contexto que nós estamos estudando, é construído um novo templo. Esse templo em que nós estamos estudando, ele vai ser ampliado por Herodes o Grande, né? Quando Jesus cumpre o seu ministério, se apresenta no templo em Jerusalém, é o templo reformado por Herodes, um templo mais parecido com o templo de Salomão, um templo majestoso, grandioso, né? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 5, diz assim: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Palavra do Senhor Jesus. Então nós vemos que o templo era situoso, com pedras ornamentado, né? E Jesus profetiza a destruição desse templo. Esse templo ele vai ser destruído. A profecia de Jesus vai ser cumprida cerca de 70 anos depois, quando Tito, general do Império Romano, vai destruir esse templo construído por Herodes o Grande. Então nós vemos, queridos, que a manifestação da glória de Deus independe da manifestação de um templo físico. Lá no
livro do Êxodo, no capítulo 16, a partir do verso 10, quando ainda não havia tabernáculo, a palavra de Deus diz que Deus manifesta a sua glória sobre o seu povo, que diz assim, Êxodo 16, 10. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Então a manifestação da glória de Deus se dava na nuvem que guardava o povo do sol, né? E no capítulo 24 do mesmo livro do Êxodo, a partir do verso 16, diz assim: e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Então a glória do Senhor via o monte Sinai como uma nuvem, né? E a glória era tão intensa que o povo temia. No capítulo 40 de Êxodo, no verso 34, nós vemos que agora sim, a glória do Senhor vai ser manifesta sobre o tabernáculo construído por Moisés, que diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então nós vemos, querido, que a glória do Senhor vai ser manifesta também no templo construído por Salomão. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, no verso 11, fala assim: e não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, quando Salomão ele vai inaugurar o templo, Deus ele manifesta a sua glória no templo, de maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. Então, queridos, esse novo templo que nós estamos estudando é, por óbvio, né, o templo que substituía o templo de Salomão. Agora, a glória que havia de ser manifestada sobre este templo dá-nos algumas interpretações que eu quero trabalhar com os irmãos. Primeiramente, Deus queria dizer para aquele povo que a glória dele independia da majestade física do templo. A majestade é a própria glória de Deus, né? E numa segunda instância, aquele templo também apontava para Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a partir do verso 1, fala da transfiguração. Olha o que diz a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Perceba, queridos, que a presença de Jesus durante seu ministério terreno representava a própria glória de Deus no meio do seu povo. A presença de Jesus no meio do seu povo era a glória de Deus no meio do seu povo. Quando Jesus se afasta e vai até um monte com Pedro, Tiago e João, é interessante que agora a glória não estava no monte, como nós lemos agora há pouco no livro do Êxodo, mas a glória se manifestou no próprio Jesus Cristo, de maneira que o seu rosto ficou resplandecente e resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram branca como a luz. Então, os próprios discípulos puderam contemplar a glória de Deus no próprio corpo físico de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo de número 2, quando Jesus purifica o templo numa festa de Páscoa, é interessante no verso 19, porque Jesus diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Essa passagem é interessante porque os discípulos olhavam para o templo construído
né, na liderança de Zorobabel e de Josué, e reformado por Herodes, e Herodes deixou aquele templo majestoso. E quando Jesus falava da destruição do templo, todos olhavam para o templo e achavam que Jesus se referia àquele templo. Mas Jesus se referia ao seu próprio templo, que era o seu corpo, que iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Então o novo templo apontava também para Cristo, né, que iria morrer pelos nossos pecados. Um outro significado para o novo templo é o nosso próprio corpo, onde Deus iria instituir a sua igreja. Eu quero ler com os irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 19 e o verso 20, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ainda no capítulo 7 de livro de Atos, a palavra de Deus diz: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez as minhas mãos todas essas coisas? Queridos, ainda no capítulo 17, no verso 24 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, no Areópago, né, pregando aos atenienses, ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Querido, o que nós aprendemos, nós precisamos aprender na lição deste domingo? Deus não habita em templo construído por mãos de homens. Deus não estava interessado na majestade de um templo físico, porque a majestade é a própria manifestação da sua glória. Mas Deus optou por habitar em templos construídos por Ele próprio, que é a própria igreja. Deus decidiu por manifestar a glória dele na minha vida e na sua vida. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus optou por manifestar a sua glória nos últimos dias, na igreja constituída pela minha vida e pela sua vida, onde Deus tem manifestado a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no tempo de Ageu, Deus estava profetizando que a sua majestade, que a sua glória viria sobre as nossas vidas, sobre a igreja dele, para a glória do seu santo nome. Aquele povo, querido, estava entristecido porque o templo físico que eles construíram não era comparado com o templo de Salomão, mas Deus já estava revelando àquele povo que a glória dele iria manifestar, não somente naquele templo, mas no templo que ele mesmo designou para a manifestação da tua glória, que é a igreja de Cristo, através da minha vida e da sua vida. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, você é templo do Espírito Santo de Deus. Guarda o seu corpo físico, porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Eu quero ainda trazer para os irmãos o tópico 2.3, que Deus promete abençoar o seu povo, né? Nós vemos lá no capítulo 2, no verso 19, o finalzinho diz: eu abençoarei
vocês, né? O povo estava sendo afligido pela escassez de provisão. O povo abandonou a construção da obra de Deus para construir as suas próprias casas e experimentou a escassez. Quando eles voltaram a construir o templo, eles foram afligidos porque na concepção humana faltava provisão para que aquele templo fosse tão majestoso quanto o templo de Salomão. E aí Deus vai trazer essa palavra de ânimo a eles. Eu abençoarei vocês. Querido, o povo desconsiderou que o Deus a quem eles serviam é o Deus dono do ouro e da prata. É por isso que no verso 9, no capítulo 2, no verso 8, ele diz: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 24, apenas o verso 1 e 2, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Querido, nunca haverá escassez de provisão para a construção, para fazer a obra de Deus, porque é Ele que é dono da obra, e Ele criou todas as coisas. O ouro é dele, a prata é dele, tudo é dele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que nós lemos agora há pouco, ele diz: olha, Deus não habita em templo construído por mãos humanas, porque tudo é obra das suas mãos. Ele fez todas as coisas, é Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos dá a provisão, e tudo isso para a glória do seu santo nome. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 25, o Senhor Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Aí lá no finalzinho ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Querido, de tudo que eu estou falando aqui, o desejo do meu coração é que você entenda que a sua vida é guardada pelo Senhor. Deus é o provedor da sua casa, é Ele que guarda, é Ele que provê, é Ele que abençoa. A provisão, o trabalho, vem das mãos do Senhor. As bênçãos, da qual o 2.3 está falando, vem das mãos do Senhor. Então não perca a sua paz, né? Não fique inquieto pelas provisões que nós precisamos, porque Deus é que nos abençoa. É por isso que o Senhor nos ensinou, o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo, porventura, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 9, porventura, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Queridos, é óbvio que nós precisamos trabalhar. É óbvio que nós precisamos buscar a provisão. E essa foi a palavra do profeta Ageu a Zorobabel. Ele diz: trabalhem. É necessário nós trabalharmos, mas nós precisamos entender que a nossa confiança está no Senhor, que Ele é o nosso provedor. Aleluia. Coloque as suas necessidades diante de Deus, meus irmãos, crendo que o Senhor é o nosso provedor. No tópico de número 3, o comentarista ele vai fazer as aplicações. Eu marquei aqui no início do tópico 3 apenas o finalzinho que diz assim: a palavra de Ageu foi um encorajamento para pôr fim àquele estado de letargia espiritual. Letargia é um desânimo profundo, é uma escassez de energia. Sabe quando você precisa fazer algo, não encontra força, não encontra energia necessária para poder desempenhar aquilo que você sabe que você precisa fazer? É uma letargia espiritual, querido.
A lição do próximo domingo é um chamamento para o crente retornar à leitura da palavra de Deus. É um chamamento para o crente voltar a orar ao Senhor, para o crente voltar a viver em comunhão com seus irmãos no Santo Templo, fazer a obra de Deus, a evangelização. Meu irmão, no nome de Jesus, sai dessa letargia espiritual, que a tua vida vai melhorar, a provisão no seu lar vai melhorar, Deus vai abençoar o seu trabalho. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida nesse momento. Quando você obedecer a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Queridos, o nosso trabalho, a obra de nossas mãos, precisa ser consagrada ao Senhor. Ainda no tópico, no capítulo 2, do verso 10 ao verso 19, o profeta vai ser usado por Deus para a exortação à santificação, porque eles estavam muito preocupados com o ornamento do templo, e Deus estava preocupado com a fidelidade e a santificação do povo. Porque a obra que eles estavam fazendo seria uma obra santa se as mãos deles estivessem santificadas. Então busque o Senhor na palavra, busque o Senhor na oração, busque o Senhor fazendo a obra dele, que a obra das suas mãos vai santificar outras vidas para a glória do Senhor. Então, eles estavam com as prioridades erradas. Querido, ainda que isso te traga perda monetária, eu sei que é necessário você prover a sua família. Eu sei que você precisa trabalhar. Mas se a sua vida espiritual estiver comprometida com o seu trabalho, ainda que isso te traga perdas financeiras, consagre o pouco que você tem ao Senhor. Talvez você não esteja sendo fiel aos dízimos e às ofertas. Querido, sacrifique a provisão do seu lar e seja fiel ao Senhor. E Deus vai prover no seu lar. Deus vai prover na sua casa, em nome de Jesus. A lição, o cerne da mensagem do profeta Ageu fala de prioridade. Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Talvez aquilo que você recebe é muito pouco, mas se você for fiel ao Senhor, servindo ao Senhor na obra, na igreja, na sua família, com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua energia e com a sua provisão, com o seu recurso financeiro, Deus vai abençoar e você vai ser próspero no nome de Jesus. No tópico 3.2, fala da importância do encorajamento mútuo. Deus vai usar o profeta Ageu para encorajar o povo a fazer aquilo que eles já sabiam que era necessário fazer. O povo vai fazer os alicerces da obra e durante 15 anos a obra ficará parada, até que Deus levanta um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus para animar o povo a retomar a obra de Deus. Querido, que você seja um instrumento de motivação para a obra de Deus, né? O desânimo, ele é contaminador, mas a motivação, ela é contagiante. Aleluia! Querido, seja um instrumento de bênção na sua casa, para a sua família, para que eles também venham fazer a obra de Deus. Às vezes você reclama que o seu filho não faz a obra de Deus, mas você também não está fazendo. Motive ele com a sua própria vida, né? Se você lê a palavra de Deus dentro da sua casa, você vai estar motivando os seus filhos a lerem também. Se você for um homem de oração dentro da sua casa, você vai estar motivando a sua família a ser também. Se você for fazer culto doméstico na sua casa, você está ensinando os seus filhos a viver uma vida na obra de Deus. No tópico 3.3, fala das promessas valiosas de Deus. Sobretudo, como é comum no livro dos profetas menores, a mensagem do profeta extrapola o seu tempo. Então, Zorobabel, sendo da descendência de Davi, ele era um líder espiritual e uma liderança humana para o povo que tinha retornado do exílio. Mas ele apontava também para Jesus Cristo. Zorobabel era um tipo de Cristo. Era uma profecia, era um tipo. Apontava para que Deus, para o fato de que Deus não havia esquecido das suas promessas. O Messias viria para restaurar
espiritualmente a sua nação. O templo que estava destruído foi restaurado pela liderança de Zorobabel. Isso apontava para Cristo, que restauraria a comunhão do seu povo para com Deus. Assim nós encerramos. Eu quero ler a conclusão que diz assim: o profeta Ageu usa a história para celebrar a glória suprema do templo messiânico, definitivo, que ainda estava por vir, e incentiva as pessoas com a promessa de paz, prosperidade, governo divino e bênção ainda maiores durante o milênio. Dado a nossa limitação, nem sempre conseguimos enxergar a grandeza dessas bênçãos, porque ficamos focados apenas nas bênçãos materiais. A nossa irmã Maiara pregou no último domingo. Muitas vezes nós vamos ao templo e colocamos as nossas necessidades materiais diante de Deus, e devemos fazer isso sim. Mas nessa lição, Deus ele nos exorta. Quando nós colocamos diante tanta necessidade, Senhor, meu marido, Senhor, minha esposa, Senhor, meu trabalho, e Deus está interessado na nossa vida. Como está a nossa vida para com Deus? Deus quer saber da nossa comunhão para com Ele. Perceba, querido, que eu fiz questão de te mostrar que o templo que eles estavam construindo também seria derribado. Porque Deus não estava interessado no templo físico, mas na comunhão, na fidelidade, na santificação do seu povo. Porque ali, no seu povo, Deus manifestaria a sua glória. Aleluia, querido. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia. Que você tenha um sábado de bênção, um almoço de família abençoado. Que no próximo domingo nós tenhamos uma lição ainda mais gloriosa do que essa. E que Deus nos dê um sábado de bênção e de vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.